Bom dia a todos. Passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, palavras que podem nos trazer ou nos dar a eternidade, desde que venhamos colocá-la como prioridade em nossas vidas. As palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são vida e espírito. Jesus Cristo ele disse que a carne para nada aproveita, mas as palavras que ele ensinou são espírito e vida. Então gostaria de compartilhar aquilo que ele falou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 3 a 9, que diz: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é uma das parábolas mais conhecida como a parábola da semente. Aqui Jesus Cristo ele vai explicar nos versículos seguintes, porque nem as multidões que ouviram ele, nem os seus discípulos entenderam. Mas Jesus Cristo aqui ele vai usar símbolos. Ele vai falar sobre o caminho, vai falar sobre pedregais, vai falar sobre espinhos, mas vai também falar sobre o bom solo, ou solo bom. Jesus vai nos explicar que a semente que é relatada nessa parábola é a sua palavra, que os tipos de solos são diferentes tipos de corações. Cada coração pode ser simbolizado por um caminho, por um pedregal, por espinhos e também com um bom solo. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre os diferentes tipos de coração e sobre o resultado, os 4 resultados quando a palavra cai em um bom solo, quando a palavra cai em um bom coração. Então, Jesus ele vai explicar e dizer que quando a palavra de Deus ela cai no caminho, o que acontece? O inimigo rouba a semente. Por quando isso acontece? Nós podemos entender, por meio dessa parábola, que as pessoas que ouvem o evangelho e não a entendem, logo o inimigo ele vem e arrebata aquilo que foi ensinado. O inimigo vem e retira aquilo que foi ensinado. O inimigo vem e rouba, causando dúvida, causando questionamento e causando desprezo. A Bíblia vai falar também nesta parábola que a palavra de Deus, ela pode cair em um coração que possui pedregais, onde essa palavra não vai achar a terra funda, logo ela não vai criar raiz. E Jesus vai explicar que quando a pessoa recebe e essa palavra fica em um coração superficial, quando não há busca ou desejo de aprofundamento, quando vier a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a pessoa vai se desviar. Logo a pessoa vai deixar para lá. Quando a palavra cai entre os espinhos, essa pessoa ela ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão por riquezas, acaba que fazendo com que essa palavra não prospere, fazendo com que essa palavra ela não frutifique. A Bíblia é bem clara, essa passagem deixa bem claro a respeito dessa falta de frutificação quando a palavra cai entre espinhos. Mas quando a palavra cai em um bom solo, ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus e compreendemos, vai haver um resultado em nossas vidas. Quando a semente cai em boa terra, o resultado imediato será o entendimento correto daquilo que o Evangelho propõe. Todos querem ser salvos, todos querem ir ao céu, porém, somente os que entendem a palavra demonstram realmente as atitudes corretas de um verdadeiro cristão, de alguém que se converteu, de alguém que ouviu a palavra.
Então, o primeiro resultado que acontece no coração daquele que ouve a palavra e entende é que vai haver a valorização da palavra. Ou seja, quando a semente cai ao caminho, é, isso é logo esquecido, a palavra é esquecida, o inimigo vem e rouba. Mas aquele que busca a salvação jamais deixará que o inimigo coloque dúvida sobre a verdade da mensagem do Filho de Deus. Ele vai entender que quem está falando não é uma pessoa qualquer, mas é o próprio Deus. É o Senhor Jesus Cristo que está falando a respeito da importância de nós valorizarmos a palavra de Deus. Se você não sabe, mas em Mateus, no capítulo 4, vai relatar sobre a tentação de Jesus, onde o inimigo vai colocar várias ofertas, vai pedir que o Senhor Jesus transforme pedras em pães, vai pedir com que ele se jogue de um alto monte, vai pedir com que ele se proste diante dele, mas o Senhor vai usar a palavra de Deus. Então, o cristão, aquela pessoa que recebe a palavra em um bom coração, ele valoriza essa palavra, ele se agarra nas verdades da palavra. Ele não vai deixar que seja arrebatado, que seja tirado. Ele não vai se esquecer da palavra. Outra coisa que acontece quando a palavra de Deus é acolhida em um coração bom e honesto, é que essa pessoa ela vai perseverar diante das adversidades. Há uma guerra pela sua salvação. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que fica subentendido é que nós estávamos perdidos. Todas as pessoas que estão sob o pecado, elas amam o pecado e, na verdade, elas estão escravas do pecado. Se você é inclinado a errar contra Deus, contra a lei de Deus, se você se esconde de Deus, se você se esconde da palavra de Deus, significa que você ama o pecado. Mas na verdade, você não ama o pecado. Na verdade, você é escravo dele porque você não consegue se libertar. Somente o poder do evangelho pode libertar você. Somente o poder do evangelho pode salvar a sua alma. Sua alma é preciosa. Sua alma é tão importante para Deus que ele resolveu sofrer pelos seus pecados. Jesus ama tanto sua vida que ele não desistiu, mesmo sabendo que a ira de Deus cairia sobre ele. A Bíblia vai falar que ele suou sangue no Getsemane. Lucas vai relatar. Ele, sob forte pressão, entendendo que iria sofrer a separação de Deus, porque Deus ele não pode ver o mal. E naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus Cristo se tornou abominável. E Jesus suportou. Mesmo ele falando, Pai, Pai, por que me desamparaste? Mas ele fez isso por sua causa. Ele fez isso por você. Ele ama a sua vida. Então, os que creem nessa verdade, eles jamais deixarão a Jesus, mesmo diante de perseguição e angústia. Jamais eles vão rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Quando a palavra cai em um coração bom, também vai acontecer que essa pessoa vai negar a si mesma. Os espinhos que podem apagar as verdades do evangelho serão tiradas da vida dessa pessoa progressivamente. Jesus nos disse que aqui que aquele que não nega a si mesmo, ele não pode ser discípulo dele. Então a vida genuína de um cristão é uma vida de abnegação, é uma vida de negar a si mesmo. Jesus Cristo falou: se vocês quiserem ser meus discípulos, neguem a si mesmo, tomem sobre vocês a cruz e sigam-me. Então nós entendemos que aqueles que recebem a palavra em um bom coração, eles negam a si mesmo. Eles vão dizer não para o pecado. Eles vão dizer não para as tentações. Eles vão dizer não para Satanás. Eles vão dizer não para tudo aquilo que vai pôr em xeque a sua intimidade com Deus e a sua comunhão com Deus. Ele vai frutificar. E o quarto resultado da pessoa que recebe a palavra de Deus em um coração bom é que ele vai frutificar. Todo cristão deve ser uma réplica perfeita de Cristo aqui na terra. Essa é a vontade de Deus, é que nós venhamos nos tornar semelhantes a Jesus, que nós venhamos amar o que ele amou, nós venhamos andar como ele andou, que nós venhamos fazer o que ele fez.
que nós venhamos realmente ser inclinado às coisas do Espírito, ser inclinado às coisas do céu. Então, a pessoa que recebe a palavra de Deus em um coração bom, ela frutifica. Ela valoriza a palavra, ela persevera diante das adversidades, ela nega a si mesmo e ela frutifica. E esses frutos, ele vai ser tanto horizontalmente, porque essa pessoa, ela vai ser uma bênção para os outros, como também verticalmente, porque ela vai procurar sempre um relacionamento sincero com Deus. Vai estar sempre falando a respeito de suas falhas e procurando viver a verdade de Deus. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o tipo de coração? Qual tipo de solo você tem? Será se você é aquela pessoa que ouve a palavra e deixa ela no caminho? Eu quero dizer para você que se você for essa pessoa, logo logo o inimigo vai tirar da sua mente essa mensagem. Se o seu coração é um pedregal, logo logo a perseguição e a angústia por causa da palavra vai fazer com que você rejeite a Jesus Cristo, rejeite a salvação. Se o coração estiver cheio de espinhos, talvez você esteja preocupado com os cuidados deste mundo, talvez você esteja inclinado às coisas desta vida, e Jesus falou: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Jesus ele nos faz se inclinar e se preocupar primeiramente com as coisas do reino. A nossa vida é curta, os nossos dias são poucos aqui na terra, mas Jesus Cristo ele nos dá a oportunidade. Então que nós venhamos tirar as pedras, que nós venhamos tirar os espinhos, que o nosso coração venha a ser um bom solo. Alguém um dia já disse que existem 4 tipos de discípulos. Existem aqueles discípulos esponja, que ele retém tudo, até aquilo que é prejudicial. Existe o discípulo funil, que é aquele que entra de um lado e sai do outro. A palavra entra em um ouvido e sai no outro. Existe o discípulo coador, que é aquele que retém tudo aquilo que é ruim, retém a borra, retém aquilo que não presta, retém aquilo que é desprezado. Mas também existe o discípulo peneira, que é aquele que vai ouvir e vai reter aquilo que é importante, aquilo que é verdadeiro e aquilo que vai trazer salvação. As palavras de Jesus Cristo são vida e espírito. As palavras de Jesus Cristo são salvação. Então que você possa abrir o seu coração e receber a mensagem, abrir o coração e fazer a decisão correta, que é seguir a Jesus Cristo, procurar a vida que ele tem para você. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Pai, a tua palavra foi ministrada. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa ir em direção ao coração dessa pessoa que está ouvindo este áudio. E que ela possa reconhecer, Pai, que é pecadora, assim como eu fiz, assim como milhares de pessoas fizeram. Que elas possam reconhecer, Deus, que necessitam de Ti, assim como eu fiz, assim como milhares de pessoas fizeram. Ó Deus, que elas possam reconhecer a sua necessidade de se voltar para Ti. Ó Deus, nesses dias tão difíceis, o nosso único refúgio é o Senhor. Que as pessoas possam se agarrar e se voltar enquanto há tempo. Nós sabemos que o juízo, a tua ira está para vir sobre aqueles que não te obedecem, para aqueles que não querem ouvir a tua voz. Então, Pai, em nome de Jesus, tu possa abençoar, que tu possa receber, Deus, a oração desta pessoa, recebê-la, Senhor Jesus, como tua filha, como teu filho, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim eu oro, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.